Vendo um pouco daquilo que Deus tem feito nessa casa, né? Isso aqui eu soube um pouco da história dessa igreja. Vocês estão sentados num lugar que é um milagre de Deus. E é sempre assim, quando Deus nos dá um projeto, Ele sempre vai ser maior do que as nossas possibilidades. Quando Deus nos dá um projeto, é sempre diante de um caminho de impossibilidades, para nós entendermos que é Ele quem faz da forma que Ele quer. Não tem a ver com as nossas possibilidades humanas, porque o sobrenatural não vem da terra, mas o sobrenatural diz respeito àquilo que o céu pode dar, mesmo quando a terra diz não. Amém? E eu quero dizer que o Senhor está largando a tenda de vocês. Ontem à noite eu estava orando e Deus falou: eu estou largando a tenda de vocês. Muito mais do que tirar de um lugar físico, mas o Senhor está levando vocês para um outro nível, um nível espiritual. E todas as vezes que Deus nos leva para um outro nível, para um outro patamar, Ele nos dá armas novas, estratégias novas. Então que Deus dê discernimento a vocês, que Deus dê dons, que o Senhor comece a liberar dons para essa igreja, que vocês busquem o fruto do Espírito Santo de Deus, que Deus dê estratégia, direção do alto para aquilo que Deus vai fazer nessa igreja. E quando eu estava ali sentado, o Senhor colocou no meu coração que eu tenho certeza que esse espaço já é pequeno para aquilo que Deus vai fazer. Porque quando nós encontramos um lugar em Deus, um lugar de intimidade, um lugar de renúncia, quando Deus vê o nosso coração, Ele libera algo poderoso. Na verdade, é esse lugar de intimidade, de renúncia, de humildade, que faz o céu nos habilitar a viver grandes coisas. Quando nós olhamos para aquela passagem onde o Senhor estava ali pregando e a multidão estava com fome e não tinham nada para comer, mas tinha um menino com alguns pães e peixes. Muito mais do que pães e peixes, ele tinha um coração rendido, um coração doador. Então Deus pode, através daquilo que a gente acha que é nada, fazer alimentar multidões. Que desse altar saiam palavras vivas, saiam rios de água viva, que muitas pessoas sejam curadas nesse lugar. Quando a gente olha para a passagem do Gadareno, Jesus no capítulo anterior, ele havia passado por uma grande tempestade. E enfim, ele chegou no seu destino, que era a cidade. Ele chegou naquele lugar, no seu barco, no seu púlpito, no seu lugar de pregação, porque Jesus, ele pregava também, ele usava o barco. Lembra quando ele chegou à praia e usou o barco de Pedro para pregar? Tamanha multidão que o seguia e ele usava o púlpito, o barco para pregar também. Mas ele desceu do seu barco, e eu acredito nessa igreja, que sai das plataformas, que sai dos púlpitos para tocar a vida das pessoas. Eu acredito nessa igreja. E Jesus nos ensina nessa pregação, nessa passagem, que ele chegou naquela cidade para tocar a vida do homem mais problemático daquele lugar. O homem que ninguém queria chegar perto, o homem que causava transtorno, medo, conflito naquele lugar. Mas aquele homem, quando o Pai tocou naquela cidade, quando o Senhor tocou naquela cidade, todo o cativeiro daquele homem teve que ser liberto. E aquele gadareno, ele não era um pregador, ele não era um missionário, ele tampouco conhecia a palavra, mas ele tocou 10 cidades. 10 cidades foram libertas. E o que eu entendo é que muitos ex-gadarenos vão entrar aqui. E muitas cidades que esses gadarenos vão alcançar, muitas famílias vão entrar aqui. Porque eu acredito nessa igreja que sai e toca as vidas, toca as famílias. E eu vi os projetos sociais que vocês fazem, lindo. Eu acredito nessa igreja que toca a cidade, que muda uma comunidade. Amém? Estende a sua mão, vamos orar. Deus amado, Deus querido, Senhor, obrigada por essa noite. O Senhor se move no nosso meio, Senhor. Nós já podemos sentir, Senhor, desde os louvores que o Senhor está aqui. Esse culto é para Ti, Senhor. Não diz respeito ao pregador da noite, mas diz respeito ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o amado da nossa alma, o desejado das nações, aquele que está sentado no mais alto trono, Senhor, que está sentado no trono de todas as nações, aquele que coloca e tira reis dos poderes, Senhor, aquele que sustenta os céus, que dá limite às ondas do mar. É sobre esse Deus que nós estamos aqui buscando essa noite, Senhor. Venha me diminuir e venha me usar.
Que essa palavra venha direto do teu trono para tocar os nossos corações, trocar vidas, salvar, curar, porque por onde Jesus passava, vidas eram transformadas, pessoas eram libertas, vidas eram restauradas, e nós acreditamos que só a tua palavra tem poder para curar, para restaurar e para tocar e para libertar todos os cativos emocionalmente. Senhor, em nome de Jesus, amém. O nome do... Vou procurar não me estender muito. O nome do... Muito obrigada. O nome da conferência é Inabaláveis, né? E aí, quando a gente pensa em algo inabalável, a gente lembra que Deus me fez lembrar de uma construção. Quando a gente constrói, né, e essa obra aqui, ela está sendo construída, né? E quando foi construída, eu imagino que havia muitos entulhos aqui. E nós só conseguimos habitar. Isso aqui só se torna uma igreja. Só consegue ter a finalidade, o propósito para o qual foi construído, quando nós retiramos os entulhos. E assim é a nossa vida. E assim é a vida de todos os homens e mulheres que a Bíblia nos revela e que nos inspiram na nossa caminhada. Porque na nossa vida é exatamente assim. Quantas vezes a nossa vida ela está com entulhos? Nós carregamos ao longo da nossa vida sentimentos, mágoas, palavras, muitas vezes, que nós acreditamos e rotulamos a nossa vida com essas palavras que muitas vezes ouvimos na infância, histórias, experiências que nós passamos. Quando eu estava orando a Deus sobre isso, é exatamente assim que muitas vezes nós nos encontramos na caminhada da vida. Pessoas que Deus chama para grandes propósitos, para grandes projetos, só que muitas vezes na nossa vida ainda está cheia de ruídos, cheia de ruínas, cheia de entulhos. E tudo que a gente constrói em cima de entulhos vira ruína. Por isso que é importante nós entendermos que quando Deus chama esses grandes homens, homens que eram tão pequenos aos olhos da sociedade, tão impossível de terem sido chamados para grandes missões, mas veja quando Deus chama Moisés. Moisés fala: Senhor, eu sou pesar no falar, logo eu. Porque é assim que nós olhamos quando Deus nos chama para um grande propósito. Nós olhamos o projeto de Deus sobre a nossa perspectiva e não sobre a perspectiva de Deus. Nós olhamos diante das nossas impossibilidades. Por isso que na caminhada com Deus é muito importante nós entendermos que Deus precisa nos amassar como barro. Ele precisa tocar nas áreas mais escuras da nossa vida. Não adianta nós termos tempo de igreja e não mudarmos, não temos a nossa vida transformada, porque Deus não tem nada a ver com isso, mas nós temos, quando nós permitimos nos submeter ao processo da roda do oleiro, e Deus tocar nessas áreas da nossa vida e tirar esses entulhos da nossa vida. Quando a gente olha para Davi, o menino que foi rejeitado dentro da sua casa, Davi não era nem mesmo a escolha do seu pai, ele era nem mesmo a escolha dos seus irmãos, nem do profeta Samuel, o homem de Deus, que olhou com os olhos humanos. Mas Davi, quando ele chega naquele cenário de guerra, em que ele foi levar a marmita para os seus irmãos, o palco de onde seria a sua maior humilhação. Afinal, ele não tinha sido nem escolhido, nem preparado para a guerra. Mas o palco que seria o palco da vergonha, foi o palco onde Deus honrou Davi. Porque Davi, quando olhou para aquele gigante, ele não olhou para o gigante sobre a sua perspectiva de um menino rejeitado, humilhado, de um menino que não era a escolha nem mesmo do seu pai, mas ele olhou para o gigante sobre a perspectiva de Deus. Como que você tem olhado para o projeto que Deus tem te entregue? Como você tem olhado para as promessas de Deus na sua vida? Sobre a sua perspectiva ou sobre a perspectiva de quem é Deus na sua vida? Quando a gente olha para Pedro, e quando Deus encontra com Pedro naquela praia, Pedro havia pescado a noite inteira, ele já estava lavando as suas redes,
Quando Jesus entra no seu barco e fala: Pedro, vai para mais longe. Vocês conhecem essa passagem? Pedro estava lavando as redes das suas frustrações, das suas impossibilidades. A gente está falando de Pedro, um pescador, um homem que tinha uma companhia de pesca, um homem que sabia de tudo sobre mar, peixe, rede. Mas ele se deparou com a frustração. E Jesus entra no barco e manda ele exatamente no lugar da sua frustração. E é isso que eu quero que você entenda essa noite. Jesus está pedindo para você olhar para lá, voltar lá, no lugar da vergonha, no lugar das palavras que muitas vezes você vem carregado e acreditado que é você, que é para você. E Jesus fala: volta lá e lança a rede. Ele fala: Senhor, eu fiz isso a noite toda, mas sobre a tua palavra, ou seja, não sobre a minha perspectiva, sobre o meu olhar, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. E no mesmo lugar da vergonha, a Bíblia revela que veio tantos peixes a ponto dele ter que dividir. Porque tudo que Deus faz na nossa vida não diz respeito só a nós, mas para nós compartilharmos para outras pessoas. E ali Jesus estava ensinando para Pedro: Pedro, é nesse lugar de vergonha que eu quero dizer o que eu posso fazer quando eu estou no seu barco. É sobre essa perspectiva agora, de quem eu sou, que você vai se tornar pescador de homens. E você vai parar de pescar peixes vivos para a morte e pescar homens mortos para a vida, Pedro. Porque é isso que eu quero fazer com você, Pedro. É sobre essa perspectiva, o que o Senhor está trazendo para a igreja essa noite. Olhe para a promessa que Deus tem para você a partir da perspectiva dele, de quem é Deus. E não das suas impossibilidades. Mas permita Deus trabalhar no interior da sua vida, nas áreas mais profundas que ainda dói. Permita, porque Deus não... A Bíblia diz que não se pode colocar vinho novo em odre velho. Não vai suportar. O que Jesus nos ensina nessa passagem, ele estava modificando a estrutura, o fundamento. O barco chegou ao ponto de quase afundar, porque o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor estava mudando ali os fundamentos, a estrutura. O que o Senhor precisa mudar na igreja no Brasil são os fundamentos, aonde nós estamos firmados, em Jesus ou na religiosidade, em Jesus ou numa estrutura que quer mais agradar homens do que a Deus. E é muito lindo quando Jesus, ele chama esses homens, porque ele não desiste de ninguém. Não desiste. Jesus não desiste de nós. Jesus não desiste da sua igreja. Eu quero falar sobre um profeta que está em 1 Reis 19. Para você entender que, por mais que você tenha visto as maiores manifestações de Deus na sua vida, porque eu vou falar exatamente sobre esse profeta, o profeta Elias, um homem que tinha visto fogo cair do céu, ele tinha matado mais de 400 profetas de Baal, um homem que tinha vivido uma chuva de avivamento. Ele falou que durante 3 anos e meio não ia chover, e não choveu. Ele tinha visto o poder sobrenatural de Deus, ele sabia que Deus era com ele. Um homem que começou o ministério com fogo, mas em determinado momento da sua trajetória, nós podemos ver que ainda tinha entulhos na sua vida. Então cuidado, porque título de igreja não diz nada sobre a nossa vida. Posição, cargo. Eu estou falando de profeta Elias. Eu quero começar lendo. Eu quero falar sobre esse capítulo da vida de Elias, que está em 1 Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço.
E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. Eu vou parar por aqui. Elias havia acabado de matar os profetas de Baal. Elias foi um homem, um dos profetas que viveram as maiores manifestações sobrenaturais de Deus. Fogo do céu, chuva de avivamento, a multiplicação da farinha e do azeite na casa da viúva. Mas por causa de uma palavra, Elias, ele sabia quem era Deus. Ele havia experimentado o poder sobrenatural de Deus. E ele sabia que Deus era poderoso para colocar e para tirar reis na hora que ele quisesse. Mas por causa de uma palavra de Jezabel, que uma mulher do mal, que havia perseguido, matado profetas, uma palavra, Elias preferiu pedir a morte. Entenda, porque o inferno, ele sempre vai mandar mensageiros. Jezabel não teve coragem de ir até ele, mas ele manda mensageiros, porque assim, o inferno, ele não pode contra a tua vida, então ele manda mensageiros. Ele bate panela, ele quer fazer você se aprisionar, você ter medo, você parar, você paralisar no meio do caminho, não viver o projeto que Deus tem para você. E por causa de uma palavra, Elias, aquele homem que viveu experiências sobrenaturais, resolve morrer. Decide que era melhor ir morrer. Ele desiste a caminhada, ele vai parar no deserto. E ele fica naquele deserto, mas Deus manda uma provisão, manda alimento para ele, pão, água. Um anjo vem, alimenta ele manda ele se levantar. Elias vai e dorme de novo. O anjo vem, manda ele se levantar, porque o caminho era muito grande, o caminho era longo, ou seja, Deus não havia desistido dele, porque por mais que você desista do projeto de Deus, eu quero dizer uma coisa para você: Deus nunca vai desistir de você. Deus não desistiu de Elias, mas Elias ali preferiu desistir de viver. E ele vai para o deserto, ele é alimentado, e depois ele resolve entrar dentro de uma caverna. E quantas vezes nós estamos até na igreja, mas dentro de cavernas emocionais, dentro de prisões espirituais, dentro da caverna do medo, da insegurança, da religiosidade, dentro da caverna de sentimentos ruins, de uma falta de perdão. Elias, nesse momento, ele estava passando por um grande conflito espiritual e ministerial, porque ele acreditava de todas as formas que, diante de todas as manifestações poderosas de Deus, Jezabel e Acabe iriam se render ao poder de Deus. Elias achou que seria dessa forma, porque muitas vezes a gente acha que Deus tem que fazer da forma que a gente acredita que seja, mas Deus não faz, não se move de acordo com aquilo que você acredita que deve ser. Ele se move de acordo com o projeto que Ele tem para você. E o projeto, muitas vezes a gente não enxerga, mas o Senhor, Ele sabe o início e o fim. Então, Elias decide entrar dentro daquela caverna. Muitas vezes a caverna, nós entramos dentro da caverna, e muitas vezes Deus permite que nós venhamos entrar. Só que nesse caso, Deus nunca havia pedido para Elias entrar numa caverna. Ele passou pelo deserto, ele foi alimentado, porque deserto é lugar que Deus nos sustenta, mas caverna é lugar que Deus nos trata. Caverna é lugar de tratamento de Deus. Elias entrou porque, na verdade, além de uma crise espiritual, além de uma crise ministerial, havia orgulho. Havia o entulho do orgulho em Elias. Um profeta, um homem de Deus, mas a construção ainda era abalada. Porque enquanto Deus não mexer na nossa estrutura, mexer em todas as áreas da nossa vida, que muitas vezes o título pode nos esconder. Vocês lembram de Naamã? Naamã era um homem respeitado, que usava uma farda, mas ele estava dentro de uma caverna, a caverna do orgulho. Ele estava cercado de uma lepra, a lepra da soberba, do orgulho.
E ele precisou descer naquelas águas. Nós precisamos descer, nos sujeitar ao poder de Deus, a palavra viva. Enquanto Naamã não desceu a 7ª vez, ele não pôde ver a manifestação do poder de Deus. O problema é que a gente quer descer uma e a gente fala, Senhor, tá bom, e 2 e 3, e a gente quer que seja do nosso jeito, da nossa maneira, como Elias acreditou que fosse. Mas enquanto você não descer 7 vezes, porque 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus, é do jeito dele, não é do seu jeito, é na perfeição, é da maneira de Deus. E o que o Senhor está nos ensinando nessa pregação é que por mais que você conheça Deus, Ele não se move de acordo com o que você acredita, Ele se move de acordo com o projeto que Ele tem para você. E Elias entra dentro daquela caverna, a caverna pelo qual Deus não havia pedido e ordenado para ele estar ali. E a Bíblia revela que veio um vento muito forte, mas o Senhor não estava ali. E a Bíblia revela que veio um grande terremoto, mas o Senhor não estava ali. Interessante, porque Elias havia visto as maiores manifestações da natureza no seu ministério, mas o Senhor não estava no terremoto. E a Bíblia revela que fora da caverna veio depois o fogo, mas a Bíblia revela que o Senhor não estava ali. Pode ser que tenha fogo, terremoto, vento forte fora da caverna, mas eu quero dizer que os maiores terremotos muitas vezes estão dentro de nós. O maior terremoto estava dentro do coração de Elias. O maior terremoto estava dentro de Elias, um homem que estava passando por conflitos espirituais, um homem que estava vivendo o maior terremoto da sua vida. E a Bíblia revela que o Senhor chega e fala, Elias, vem para fora. O que fazes aqui? O Senhor poderia ter falado, o que você faz ali? O que você faz aí, Elias? Mas o Senhor mostra que ele estava no mesmo lugar que Elias se encontrava. O Senhor é Deus de perto. É um Deus que está no meio do deserto com você, está na caverna com você, está no vale, porque a Bíblia diz, se eu estiver no mais alto céus, ali Ele estará. Se eu estiver no mais profundo abismo, ali Ele se encontrará. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. O Senhor não havia desistido de Elias. Elias, sai daí, Elias. E Elias ainda queria justificar, porque assim de nós nos revelamos muitas vezes para Deus, mas Senhor, eu fiquei até o final, vários homens fugiram, não se renderam, e eu estou aqui. Elias, mais de 700 homens não dobraram os joelhos para outros deuses, você não está sozinho nessa. Vem para fora, Elias. Vem para fora. Quem precisa sair da caverna hoje? O Senhor está te chamando. O que fazes aí nessa caverna? Muitas pessoas estão em cativeiros espirituais, estão em prisões emocionais. Quantas pessoas estão anos e anos na igreja, mas elas não conseguem sair desse lugar, do mesmo lugar, porque estão construindo em cima de entulhos a sua vida. Estão construindo a sua vida em cima de falta de perdão. Estão construindo os seus projetos em cima de dores, de mágoas do passado. A Bíblia diz que eu faço nova todas as coisas. Não importa onde você foi criado, não importa onde você nasceu, o que falaram para você, o que importa é o que a Bíblia diz a seu respeito, o que Deus diz a seu respeito. O que fazes aí? Igreja, não dá mais tempo de nós continuarmos na nossa caverna, desistir dos projetos de Deus. E é lindo porque José teve todos os motivos para permanecer numa caverna. José foi rejeitado, invejado pelos seus irmãos, vendido, foi parar num poço, foi parar numa prisão. Mas eu entendo que todas essas cavernas foi tempo de tratamento com Deus, para que Ele liberasse perdão, para que não houvesse mais mágoa no seu coração.
Porque todas as vezes que nós permitimos Deus nos tratar, Ele nos leva ao projeto que Ele tem para nós. José só se tornou o segundo homem mais importante do Egito porque ele permitiu ser tratado por Deus. Ele permitiu que na prisão ele encontrasse Deus, na sua mais profunda dor ele visse Deus. Eu quero dizer que Deus não se esconde, Ele não está com seus ouvidos tapados, nem com a sua mão encolhida que não possa te ouvir e te ajudar. Davi tinha todos os motivos para permanecer numa caverna, mas entenda, nós só falamos desses homens hoje porque eles não permaneceram dentro da caverna. Caverna não é lugar para você habitar, é lugar de passagem. E eu quero dizer que a mesma porta que você entra na caverna é a mesma porta que você tem que sair, porque ela só tem uma porta. Então o mesmo motivo que te faz entrar numa caverna tem que ser o mesmo motivo que vai te fazer sair. Se o motivo que te fez entrar foi falta de perdão, você vai ter que sair por ele, porque você vai ter que perdoar. Se o motivo que te fez entrar foi uma traição no teu casamento, você vai ter que olhar para essa porta e vai falar: eu vou sair pelo mesmo motivo, porque eu acredito num Deus que pode restaurar minha família. Se o motivo que te fez entrar nessa caverna foi uma decepção, foi um medo, foi uma frustração, foi uma dor, olhe para a porta, porque é por esse motivo que você vai ter que sair dali. Pelo mesmo motivo que Elias entrou, se frustrou no meio da caminhada. E quantas vezes a gente se frustra no meio da caminhada e a gente quer colocar na conta de Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. A gente quer colocar a culpa nos pastores, na igreja. Deus está nos chamando, igreja, para um outro nível de maturidade. Não dá para ser uma igreja menina mais. Não dá para ficar bebendo leitinho, não. É um outro nível que Deus está nos chamando. É um outro nível espiritual que Deus quer nos levar. Quando a gente olha para o profeta Samuel, um menino que nasceu dentro de impossibilidade, de um útero estéril. Mas quando Ana resolveu colocar a sua dor aos pés do Senhor, ela gerou vida. Quando ela resolveu gerar para Deus, ela gerou vida, porque tudo que a gente gera para Deus nunca é abortado. Nunca. Todos os projetos que a gente entrega para Deus, que a gente gera para Deus, nunca podem ser paralisados. E ela não gerou um menino, ela gerou um profeta, ela gerou um sacerdote, ela gerou um grande homem para aquela nação, para aquele tempo. E a Bíblia diz que ele cresceu no templo, com o profeta Eli, com seus filhos Rofini e Finéias. E um dia, a Bíblia diz que ele não conhecia ainda Deus, ou seja, ele não havia tido experiências com Deus. E a Bíblia diz que o Senhor o chama, e ele não tinha reconhecido a voz. Ele vai no profeta: profeta, você me chamou, no sacerdote: Eli, você me chamou? Não, por 3 vezes. Vocês conhecem essa história? E ele fala: o Senhor te chamou. Quando ele te chamar de novo, você fala: Senhor, fala que eu te escuto. E o Senhor chama Samuel. O Senhor não falou com Eli, o sacerdote daquele lugar. Chamou Samuel, porque conhecia o coração de Samuel. E ele conta para Samuel tudo o que estava acontecendo naquele lugar, toda a manifestação dos filhos em relação à falta de santidade, em relação ao que eles faziam com as ofertas, a toda a corrupção religiosa que estava acontecendo ali. E ele chama um menino e conta tudo isso. Eu fico imaginando Samuel ouvindo tudo o que estava acontecendo ali naquele lugar, que a sua mãe confiou que ele crescesse ali. Mas a Bíblia diz que Samuel, ele vai se deitar, e no dia seguinte ele se levanta e abre a porta do templo. Sabe o que isso quer dizer? É que por mais que você seja ferido, por mais que você seja decepcionado, você tem que continuar fazendo aquilo que Deus chamou. Deus não falava mais com o sacerdote Eli, porque há uma igreja que está prostituída, mas há uma que nem tem tanto título,
nem tem tanta experiência, mas ama a Deus diante de todas as coisas. É uma igreja que continua se levantando no dia seguinte e abrindo a porta do templo. Samuel tinha todos os motivos para entrar dentro de uma caverna, se decepcionar com Deus, se decepcionar com Eli, mas ele continuou fazendo o que sempre fez, porque ele falou: ninguém vai me parar. Não é o que eu ouvi que vai me parar, porque Deus não tem nada a ver com isso. Ele continuou abrindo a porta do templo. A Bíblia diz isso. No dia seguinte ele se levantou e abriu a porta do templo, e só depois ele foi falar para Eli o que Deus havia falado com ele. É essa igreja que precisa ser levantada hoje no Brasil. É essa igreja, uma igreja que saia dessa religiosidade. Uma igreja que está mais preocupada em agradar Deus do que agradar as pessoas. Uma igreja que está mais preocupada em buscar a presença do Senhor e se quebrantar e se jogar diante da presença do Senhor quando o Espírito Santo vem e quebra todos os protocolos até do culto. Porque quando Ele vem, a tua glória enche a terra, a tua glória enche o céu, e não há protocolo, não há. Quando Ele vem, Ele toma o culto todo. Qual é a caverna que você se encontra? Samuel tinha todos os motivos. Mas sabe por que ele continuou abrindo a porta do templo? Porque havia uma geração esperando ele. Ele foi chamado para ungir Saul e Davi. Eu quero dizer que há uma geração que espera você. Há uma geração, há vidas, há almas que querem uma palavra de Deus para serem resgatadas do cativeiro. Há uma igreja que não pode parar de fazer o que Deus chamou. Samuel entendeu que ele precisava continuar, porque tinham vidas lá fora que precisavam continuar entrando no templo. E não é o que ele viu, não é o que os outros faziam que iam deixar ele parar. As pessoas não podem parar o que Deus tem para você. As pessoas não podem fazer você parar, desistir da tua caminhada. Elias não havia entendido que uma palavra de Jezabel não era nada perto do que Deus poderia fazer, porque para toda palavra de morte que o inferno tem para você, o Senhor tem uma chuva de bênçãos que vai te encontrar. Toda palavra de morte que o inferno lançou sobre a sua vida, o Senhor tem palavra de vida. O Senhor tem uma palavra de vida. Esse é um tempo novo, igreja. O Senhor está levantando esse tipo de igreja. Uma igreja muitas vezes que não sabe nem como fazer, mas quer agradar a Deus. Uma igreja que ama Deus acima de todas as coisas. Uma igreja que quer continuar amando a Deus, adorando a Deus. O Senhor está abatendo essa igreja de Eli e levantando a igreja do menino Samuel, sem experiência, mas com o coração entregue. Porque a Bíblia diz que ele nem conhecia a Deus. O conhecer é ter experiência, o que a Bíblia está dizendo aqui. Ele fazia, ele ministrava no templo. Não quer dizer que ele pregava, mas que ele abria e fechava a porta do templo, limpava o templo. Não uma igreja que se preocupa com cargo, mas uma igreja que vê o coração. É isso que Deus busca. E quando a gente volta para Elias, o Senhor chama ele para fora daquela caverna e fala: Elias, levanta, saia, porque você precisa ungir o próximo rei da Síria, o próximo rei de Israel, e você precisa ungir o próximo que vai te substituir, Eliseu. O que essas duas palavras me chamam a atenção é que há uma geração em que espera você e que você não pode desistir. Há uma geração que continua esperando você abrir a porta do templo. A Bíblia diz que uma geração contará para outra geração os grandes feitos do Senhor. O que nós temos falado para outra geração? Que temos desistido porque homens falharam lá atrás? Ou que nós não vamos desistir, independente do que os outros façam? Eu sei quem é o Deus da minha vida, e eu vou continuar abrindo a porta do templo, porque só o Senhor é o Deus da minha vida, só Ele governa a minha vida. E Elias entendeu que o caminho não havia terminado. Elias entendeu que ele precisava ungir. Deus estava tirando do trono aquele reinado de
Acabe e Jezabel e colocando outro. As coisas não são do jeito que você pensa, mas são da forma exata que precisam ser feitas. É como Deus decide. Que você, igreja, não desista. Mantenha o seu coração em Deus. Jovens, adolescentes, gastem o seu tempo com Deus. Gastem a sua vida buscando a presença de Deus no teu quarto. Busque intimidade, porque Ele vem quando Ele encontra um lugar, uma casa para a tua habitação. Ele vem. Que essa seja uma igreja de muitas manifestações de cura, de poder, de glória, da presença palpável do Senhor aqui. Que pessoas saiam libertas desse culto. Que pessoas saiam daqui curadas do câncer. Porque quem é o câncer para o nome que está acima de qualquer outro nome? Jesus. Que pessoas tenham seus casamentos restaurados, suas vidas financeiras restauradas, porque vieram buscar a bênção, porque entenderam que quem tem o abençoador tem tudo. Não venha para a igreja para Deus satisfazer uma necessidade sua, mas venha para ser cheio da tua presença, porque quando nós buscamos o reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Ele seja a sua prioridade. Tudo que a gente constrói, o fundamento seja Ele, nunca será ruína. No início era Deus. Que no início dos seus projetos Deus esteja. Que no meio Ele esteja, porque Ele estará sempre no final da tua trajetória. Que Ele seja o tudo na sua vida. Que Ele esteja em todos os momentos da tua vida. Chame Deus para entrar no teu casamento. Chame Deus para entrar nos seus negócios. Chame Deus para entrar na educação dos seus filhos. Que o Deus da sua vida seja o teu tudo. Que o tudo não seja título, não seja pessoas, mas o tudo seja Deus na tua vida. Porque quando o nosso tudo é Deus, nós vamos saber amar o próximo. Nós vamos saber perdoar. Nós não vamos ser uma construção inacabada. Nós vamos ser uma construção restaurada para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, igreja. Que a presença de Deus nunca falte nesse lugar. Que as misericórdias do Senhor se renovam na tua vida e você nunca desista de continuar abrindo a porta do tempo. Mesmo que muitas vezes a gente se encontre dentro de uma caverna, que a gente consiga entender que Deus está com a gente e que o caminho ainda é longo, porque tem uma geração que nos espera. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.